O sol escaldante despontava no céu como um olho atento em meio ao frenesi da cerimônia. Era o dia da formatura de Lucas e a multidão pulsava em uma sinfonia de risos e aplausos. Aplaudi e sorri, mas meu coração estava apertado. Na primeira fila, minha irmã Clara não escondia o desgosto. Seus lábios se moviam, mas o que sussurrava era inaudível. Sentia o veneno que escorria de cada palavra. Uma traição silenciosa, uma agulha enterrada na carne. Suspirei fundo, tentando ignorar as palavras que me perfuravam. Eu havia lutado tanto para chegar até aqui. Uma mãe solteira, enfrentando tempestades e solavancos por causa desse garoto maravilhoso, meu Lucas. Ele subiu ao palco, com seu catelo na cabeça e o sorriso mais lindo que eu já vi. Ele não merece, Clara disse, o tom dela cortante como uma faca. O eco da sua voz reverberou entre os convidados. Agressivo, duro, um tremor percorreu a multidão. Eu me preparei para o impacto. Meu olhar se fixou em Lucas, e ele em U. O silêncio foi esmagador. E você, tia, já conseguiu algo tão grande na sua vida? Sua voz retumbou, firme e desafiadora. A atmosfera que antes era leve virou um campo de batalha. Senti meu coração desacelerar enquanto os murmúrios se espalhavam. Olhares apaixonados e assustados entre os presentes. Não havia retorno. O olhar de Clara se transformou em um furacão de raiva contida. A tensão era palpável. A multidão expirava, atenta a cada movimento. Eu tentei não me deixar levar pela tempestade interna que estava se formando em mim. Estava ali para celebrar, não para brigar. O orgulho de Lucas, o esforço, tudo que ele havia superado. Mas Clara estava ali, transparente em sua frustração. A cor de seu vestido, um vermelho intenso, agora parecia uma bandeira de guerra. Isso não é o que parece. Pensei enquanto a dor queimava dentro de mim. Senti um peso nas costas, uma culpa que não era minha. Memórias borbulharam, lembranças de noites em claro, brigas, lágrimas e suor. O olhar penetrante de Lucas em mim disse tudo. Ele precisava de mim. Um murmúrio crescente cortou o ar. Piadas, questionamentos, um assobio de desaprovação. Clara cuspia veneno e eu sentia cada gota me atingir. Decidir tranquilamente era o que me restava. Não era hora para drama, não com Lucas tão próximo da glória que tanto merecia. Levantei a cabeça, meus olhos nos de Clara. Havia um segredo não revelado, um peso a ser exposto. Dessa vez eu não iria recuar. Calma, Ana, só mais um pouco, pensei. Mas a verdade que havia ficado escondida apenas aguardava sua chance. Era um momento crucial. Era sobre nós três, sobre escolhas, sobre seres humanos frustrados e feridos. O que mais eu vou perder? Uma pergunta sem resposta no ar pesado da cerimônia. O sol ainda brilhava, mas eu sentia a temperatura baixar. Essa batalha estava apenas começando. O futuro da nossa família era uma eterna incógnita, e eu sabia que a revelação da verdade poderia rasgar tudo. Clara e eu, Lucas no meio, todos os sentimentos entalados na garganta, e diante desse novo capítulo, eu precisava de coragem. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O som dos aplausos ainda ressoava nos meus ouvidos quando caminhei lentamente para o lado do palco. A cena diante de mim parecia um sonho. Lucas, com seu cabelo branco e sorriso largo, irradiava felicidade. Todo o esforço, as noites sem dormir, as brigas com os professores, tudo vá. Ele tem esse jeito que ilumina tudo à sua volta. O cabelo despenteado, os olhos brilhantes e essa risada contagiante me fazem esquecer as dificuldades do dia a dia. A vida não tem sido fácil. Eu sempre trabalhei duro, desde a adolescência.
Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos e vi como as incertezas financeiras moldaram a vida da minha família. Mirei mais alto. Trabalhei em várias funções, de atendente de cafeteria a vendedora de loja. No entanto, minha verdadeira paixão surgiu durante a faculdade, quando estudei administração. Após muitos percalços, consegui um emprego em uma empresa local que, com muito esforço, cresceu e hoje provo que todo sacrifício vale a pena. Mas no fundo tenho medo de que aquela garota sonhadora que sonhava em mudar o mundo tenha se perdido na rotina exaustiva. Agora, aqui no dia da formatura de Lucas, todas as memórias misturadas entre risos e olhares vazios. Eu olhei novamente para Clara. Ela estava sozinha, com seu vestido vermelho. Um futuro pela frente. Aquilo me enchia de alegria, mas já era tarde demais para que eu ignorasse a tensão acumulada. O que eu faria? Meu coração estava apertado, um nó se formava na garganta. Poderia apenas me calar? A sensação de que eu seria menos de mãe, menos digna, começou a me consumir. Você acha que um diploma muda a vida dele? Clara disparou mais uma vez, seu tom ácido espalhando veneno em cada palavra. Havia uma ferocidade nela que me deixou petrificada. Lucas olhou para mim, como se buscasse um sinal, um apoio. Todos os olhares desviaram-se para nós. Ana, você não vai dizer nada? O murmúrio se tornou um eco. Eu respirei fundo. O que Clara não entendia. Eu e Lucas passamos por tantas dificuldades. O olhar aflito dele cortava como uma faca na minha alma. A sala se aquietou. O ar estava pesado, um silêncio ensurdecedor. As luzes brancas do palco refletindo o toque quente do sol, enquanto meu coração palpitava. Outras famílias celebravam em volta, mas eu me sentia isolada em uma tempestade. E se eu confrontasse minha irmã? E se esse fosse o meu momento de colocar tudo em pratos limpos, todos os ressentimentos que ocupavam esse ar? Eu engoli em seco, sentindo o peso das minhas escolhas. Mas a ideia de expor tudo ali, na frente de todos, me deixava inquieta. Era como se tudo estivesse prestes a romper. Depois do ato impensado de Lucas, houve uma expectativa palpável. Os rostos na multidão eram incógnitas, mistos de preocupação e excitação. Em um instante, percebi que estava presa em uma espiral de inseguranças. Certamente não era só a formatura que estava em jogo, era a nossa história. Tomei coragem e decidi que precisava de um momento sozinha, um curto respiro antes que tudo se desenrolasse. Afastei-me da multidão, meus pés se movendo de forma quase automática. A grama do jardim era macia sob os meus pés. E eu me permiti sentir o vento leve que balançava as folhas. Fechei os olhos. O que mais eu perderia além do que já havia perdido? Eu sabia que retomar a relação com Clara não seria fácil, mas precisava disso. Cada segundo que ali estava me lembrava que a vida não era sobre títulos, mas sobre laços. Olhei o horizonte. O que mais debochava da minha vida? Uma voz suave dentro de mim começou a me questionar. E quanto à verdade que eu guardava? Era hora de deixá-la fluir? Essa dúvida borbulhava em mim. Enquanto eu percebia que o tempo estava se esgotando, tudo mudaria, e talvez, somente talvez, isso fosse a resposta que eu tanto buscava. Enquanto minhas mãos seguravam o tronco da árvore, uma inquietação me consumia. Eram tantas as interrogações, mas agora também havia algo que eu sabia que não poderia ignorar. Algo que estava escondido de todos. Algo que pressionava meu peito e me dizia que o momento de revelação chegaria. O futuro nunca foi certo, mas naquele instante eu entendi que o peso da verdade criaria ondas. Por que tanto receio, tanto medo? Eu guardava um segredo. Um plano silencioso começava a se formar. Um caminho que eu não sabia onde poderia levar. Mas o tempo diria. O sol já havia se posto, mas a luz da cidade ainda pulsava, refletindo a agitação daquelas horas após a formatura. Eu estava novamente naquele café, meu refúgio. As mesas de madeira, as paredes decoradas com fotografias antigas, o cheiro do expresso fresco. Tudo isso me trouxe um conforto que eu não sabia que estava precisando. Eu tinha uma nova rotina agora, mas algumas coisas nunca mudam.
Eu costumava vir aqui com Lucas, sempre achando que um dia ele também estaria de toga e capelo. Mas hoje, enquanto observava as pessoas conversando e celebrando suas conquistas, não conseguia deixar de me sentir um pouco perdida. O que eu conquistara, afinal? Era difícil encontrar a balança entre ser mãe e mulher, entre as expectativas que os outros tinham de mim e as que eu tinha para mim mesma. Minhas lembranças se debruçaram sobre os dias antes do ocorrer. Havia um estigma em ser mãe solteira que às vezes me esmagava. Conversas com outros pais na escola, comentários disfarçados de preocupação que soavam mais como uma crítica. Você não acha que deveria tentar outra coisa? Uma faísca de inquietação me atravessava. Eu nunca tive tanta certeza de que estava fazendo o melhor por nós dois. As tardes eram geralmente preenchidas com cuidado e risadas. Lucas sempre me surpreendia. Lembro de um dia em que ele chegou da escola tão animado, segurando um desenho feito por ele. Olha, mamãe, eu queria que você estivesse na escola porque fiz isso pensando em você. O coração derretido. Ligava para minha mãe, empolgada, compartilhando aquelas pequenas conquistas. O velho diálogo. Ele é tão talentoso, Ana, merece oportunidades. Palavras que ecoavam na minha mente como um mantra nutritivo. Entre os cafés e as conversas, havia Clara. Sempre foi uma presença forte na minha vida. A irmã mais velha, com um emprego estável e um marido que deu. E as pequenas conversas que trocávamos frequentemente reverberavam essa disparidade. Por que você não casa, Ana? Questionou Clara, naquela tarde em que tomávamos um café. Peguei a xícara com uma mão trêmula. Você não acha que seria mais fácil? Uma piada anotada em um tom que soava muito como um julgamento. Não sei, Clara, sou feliz assim. Mas por dentro, uma angústia me apertava. Será que eu realmente era feliz? Ou só estava me conformando? A noite caiu. E eu ainda me lembrava da conversa. A tensão entre nós crescia lentamente, mas eu não queria dar atenção. Era como uma sombra sutil que se instalava, mas que ignorava. O foco estava em Lucas, em suas conquistas. Para mim, tudo era sacrifício. Tudo se resumia a isso. Depois do trabalho, eu corria para casa, sempre contando os minutos. O cheiro da comida que preparava rapidamente preenchia a casa. A comida não era apenas sobre sustentar nossos corpos. Era um ritual. Sempre que me sentava à mesa com Lucas para jantar, ele fazia perguntas incessantes sobre o mundo, sobre seus sonhos. Um dia eu vou ser astronauta, mamãe. Essa frase ressoava em mim, um eco da esperança. Eu me sentia viva. No fundo, eu tinha sonhos que só arriscava contar a mim mesma. Voltar à faculdade, quem sabe, abrir um negócio próprio, dar a Lucas o mundo que eu sempre sonhei. Mas as cobranças, as contas, a vida, tudo isso me puxava de volta à realidade. Clara vivia me relembrando que eu deveria ser mais ambiciosa. Você sempre pode mais. Era um pedido de socorro que eu não queria aceitar. Finalmente, os pequenos sinais começaram a surgir. As interações com Clara foram se tornando menos amistosas. Comentários sobre como eu gerenciava a vida, um olhar de reprovação disfarçado. Certa vez, eu a vi conversando com o marido dela e trocando olhares que não consegui traduzir. Havia algo ali que não estava certo. Um dia, ela comentou sobre uma promoção no trabalho. Ana. As mensagens não respondidas de um ex-colega de trabalho me deixavam intrigada. Ele parecia tão interessado em saber como estava, como se quisesse entrar na minha vida. Por que as coisas mudavam assim tão rapidamente? Ora, eu estava tão feliz com Lucas, e ora sentia que o chão sob meus pés estava se esfregando. Um vazio crescia dentro de mim. As conversas na escola com os pais das outras crianças começaram a ficar pesadas também. Encontros em que todo mundo falava sobre férias luxuosas. Olhares solidários que se tornavam um eco na minha mente. Coitada da Ana. Olhares que me diziam que eu não era boa o suficiente. Em vez de me retrair, senti um impulso interno. Eu precisava mostrar que podia ser mais, que poderia fazer mais.
Mas quanto disso era realmente sobre mim? O que Clara achava que eu deveria ser? O que eu mesmo achava que deveria ser? Esses pensamentos pareciam um ciclo. E a melhor maneira que encontrei de lidar foi através da rotina, o dia a dia, mantendo o foco. Chegou a hora de enfrentá-las, mas eu não sabia se estava pronta para isso. Naquele café, com o meu coração inquieto, percebi que algo estava prestes a acontecer. Sentada ali, eu lembrei todas as conversas, as olhares, as falas insinuadas, um nó na garganta. Eu precisava descobrir o que estava realmente acontecendo, o que estava sendo escondido, como se o mundo estivesse me desafiando, sem que eu soubesse como responder. As interrogações me cercavam. O que mais eu poderia descobrir? O que realmente pensava minha irmã sobre mim? E mais importante, qual era a verdade que estava prestes a vir à tona? E enquanto eu me perdi em pensamentos, uma mensagem no celular iluminou a tela. Uma notificação de um número que eu não reconhecia. O meu coração disparou. O que estava por trás daquela tela poderia mudar tudo. A mensagem em meu celular não saía da minha cabeça. Eu a olhei, hesitando, como se o simples ato de tocá-la pudesse desencadear algo que eu não estava pronta para infre. Sério? Respirei fundo e, com uma pontada de indignação e curiosidade, toquei na tela. O texto começou a carregar e eu quase trincava os dentes, a expectativa fazendo meu coração acelerar. Quando a mensagem finalmente apareceu, senti o chão desaparecer sob meus pés. Oi, Ana, precisamos falar sobre a Clara. Essas palavras ecoaram como um sino estrondoso em minha mente. Para que eu precisaria falar com alguém sobre minha irmã? O que havia acontecido? Uma nuvem densa de apreensão começou a se formar. Meu coração palpitava. Minha cabeça girava com perguntas. O que havia entre Clara e essa pessoa? Por que parecia tão urgente? Aquelas perguntas ganhavam vida, dançando como sombras na penumbra da minha confusão. As memórias vieram à tona. Nosso último encontro. A forma como Clara me olhou. Havia algo nefasto em seu jeito de agir que eu não conseguia decifrar. Suas palavras cortantes, seu olhar cheio de desprezo. Algo estava mudando entre nós e eu sentia que não era só uma BR. O café ao meu redor desapareceu. As conversas, os risos, tudo se tornava um borrão. Eu só conseguia focar no meu telefone. A imagem de Lucas se formando com seu capelo e sorriso se misturava com a dor que minha irmã estava me causando, uma dor em que não sabia se poderia me aprofundar ainda mais. Eu queria gritar, mas as palavras simplesmente não saíam. Oi? Finalmente escrevi de volta. Sobre o que você quer falar? Os segundos pareciam horas, até que a resposta chegou. Você precisa saber o que Clara tem feito. Isso não é apenas sobre você e ela. É maior do que imagina. Eu não posso ficar calado. Um frio percorreu minha espinha. Aquela sensação de insegurança se transformou em medo. Clara nunca foi alguém que se deixava influenciar facilmente. Mas e se o que eu estava prestes a descobrir fosse um golpe que nem eu conseguia imaginar? O que poderia ser tão grave? Meus pensamentos eram um turbilhão de possibilidades. Nenhuma boa. Tentei me concentrar. Alguma parte de... Mas a urgência do tom de quem estava do outro lado da tela não me deixava em paz. Me diga o que está acontecendo. Escrevi, minha mente fervilhando. A resposta foi quase instantânea. Você precisa se encontrar comigo. Podemos discutir isso em um lugar mais reservado, para o bem de todos. Isso soou alarmante, como se ao mesmo tempo estivesse me alertando e me convidando a um funeral silencioso. O que significava para o bem de todos? O que estava por trás daquela mensagem? A ideia de me encontrar com alguém desconhecido, admitindo que havia algo errado, me deixava nervosa. Mas o que poderia eu fazer? Clara estava se tornando uma estranha e tinha um funcionamento que eu não entendia mais. O que poderia ser tão ruim que exigisse que eu tivesse uma conversa em particular? Um brainstorm de lembranças passou pela minha mente. Clara sempre foi protetora, mas o olhar dela durante a formatura foi algo que não consegui dissolver. Um olhar de raiva, ou quem sabe, de ciúmes.
Como se o tempo estivesse esgotando meus já limitados recursos de coragem, digitei: ok, onde e quando? Um nó se formou na minha garganta, enquanto esperava que o outro lado respondesse. Quando a mensagem voltou, me dizendo para ir ao parque onde discutimos pela última vez, o pânico se instalou em meu peito. O lugar habitual, um canto que costumávamos considerar acolhedor, agora parecia o cenário de uma revelação traiçoeira. Eu me perdi em especulações. Será que eu poderia realmente suportar ouvir o que essa pessoa tinha a dizer? E se isso me afastasse ainda mais de Clara? O que mais teria que enfrentar? A ideia de perder a única família que sobrava me deixava angustiada. Enquanto dirigia, o zero na hora do relógio parecia uma contagem regressiva para alguma catástrofe. Cada semáforo vermelho parecia um obstáculo, levando-me a um destino incerto. Eu queria apenas voltar para casa, para a rotina de risadas e sonhos que construía ao lado de Lucas. Durante o caminho, a respiração. Um homem desconhecido apareceu. Seus trejeitos não me eram familiares. Ele se aproximou devagar, sua expressão mortificada fez meu batimento cardíaco acelerar ainda mais. Ana, eu sou o Pedro, amigo da Clara. A forma como ele disse estava repleta de peso. Uma pressão nas minhas costas. Meu olhar percorreu seu rosto, tentando encontrar algum sinal de que aquilo tudo era um erro. Amigo? Eu murmurei ainda um pouco desconfiada. Precisamos falar sobre a Clara. É sério. Ele olhou para baixo, como se estivesse buscando as palavras, e sua hesitação aumentava ainda mais minha espinha. Ela não está sendo honesta com você. O calor subiu pela minha face. Sobre o quê? O que você quer dizer com isso? Cada intervalo de palavras parecia um passo mais próximo de uma revelação que não estava pronta para receber. Ela está cuidando de algumas coisas que não são boas, afetando a vida de todo mundo ao redor dela. Eu não sou um traidor, mas não posso ficar calado. Sinto que você precisa saber. As palavras flutuavam no ar, e eu estava presa entre a dúvida e a certeza de que nada daquilo poderia ser real. O que estava realmente acontecendo? Ao seu redor, o mundo parecia continuar sem se importar, enquanto eu me sentia cada vez mais isolada. Pedro me olhava, e eu podia ver que ele estava preocupado, mas eu não acreditava que sua preocupação, por mais genuína que fosse suficiente. O que você sabe? As palavras saíram como um sussurro. Minhas mãos estavam tremendo levemente. Eu vi Clara com outra mulher, conversando e rindo. Mas não eram risadas amigáveis, e sim algo muito mais intenso. Não é apenas uma amizade. Ele pausou, como se quisesse medir as consequências de cada palavra. Achei que talvez você precisasse saber. Eu não acho que ela está sendo honesta com você. As palavras dele foram como um golpe na barriga. Os pedaços começaram a se unir de forma confusa na minha mente, e o coração começou a entender a gravidade do que ele estava dizendo. O que isso significava? Eu não queria acreditar. A noção de que minha irmã poderia estar escondendo algo tão grave era quase surreal. Você está brincando, não está? Balbuciei, tentando entender. O nó na minha garganta se tornava um cabo de guerra entre a negação e a rendição. O medo começava a se estabelecer. Você sabe que eu gostaria que não fosse verdade, mas é isso que eu vi. Não posso mais esconder. Algo grande está acontecendo, Ana. Você precisa saber. Com cada palavra, o vazio aumentava dentro de mim. A gravidade da situação estava se instalando, e eu sentia que precisava partir em busca da verdade. Mas e se o que ele falava fosse verdade? Como eu poderia confrontar Clara? O que mais ela escondia? As lágrimas ameaçavam brotar, mas respirei fundo. Eu preciso ir. Fui cortando o ar com passos rápidos, o coração pulsando com a intensidade de um tambor. Pedro chamou meu nome, mas eu continuei a andar. Precisei sair daquela conversa. Precisava digerir a possibilidade de que minha irmã era algo que eu não conhecia mais. O calor do sol parecia escaldar minha pele, mas meu interior estava gélido. Enquanto me afastava, eu sabia que este era apenas o começo. O começo de uma tormenta que não sabia como navegar. O dia bonito começou a se tornar um emaranhado de nuvens escuras. O que mais eu não sabia?
As perguntas ecoavam em minha mente, e mesmo assim, um pensamento singular persiste. Eu precisava descobrir a verdade e rápido. A sensação de confusão e desespero ainda pulsava dentro de mim enquanto dirigia de volta para casa. O coração disparado. As mensagens de Pedro ecoavam na minha mente, suas palavras enroladas em uma névoa de incertezas e medo. O que mais eu poderia descobrir? Como Clara poderia estar me escondendo algo? Mas dentro de mim, a tempestade não tinha fim. Eu precisava de respostas. Entrei em casa e fui direto para o meu quarto. As paredes pareciam me observar. Fechei a porta e me encostei nela por um momento. Olhei ao redor, meu refúgio, que sempre fora um canto de riso e amor, agora parecia pesado com segredos não revelados. Olhei para a mesa de cabeceira, onde havia uma pilha de documentos que me lembravam da minha luta diária. Eu precisava me acalmar, pensar com clareza. Peguei meu celular e abri as mensagens. Resolvi investigar. Clara sempre foi cuidadosa em esconder suas conversas. Mas e se eu pudesse descobrir alguma coisa? O que ela estaria escondendo que me afetava tanto? O pensamento me angustiava. O que mais havia por trás daquele olhar dela na formatura? Decidi que precisava ir atrás. Levantei e fui até o computador. A rotina de trabalho me ajudou a manter a mente focada. Comecei a procurar informações sobre Clara, conversas em comum, contatos, algo que pudesse me. O tempo passava e a ansiedade aumentava. Cada clique era um murro na barriga. E então encontrei mensagens trocadas com um número desconhecido. Minha cabeça girou enquanto eu lia. Conversas que pareciam inofensivas à primeira vista, mas havia um tom que sugeria algo a mais. Palavras doces, emojis carinhosos. O estômago revirou. Aquelas mensagens não soavam como se fossem apenas amigas conversando. Meu coração apertou. Continuei a pesquisar. Criei coragem e mergulhei cada vez mais fundo. Encontrei provas de saídas secretas, recibos de jantares, despesas que não reconhecia. O nó na minha garganta se tornou um peso real. Clara estava se envolvendo em algo que não era apenas traição a mim, mas a todo o nosso laço de irmãs. Olhei para a tela, minhas mãos apertaram a mesa. O que mais eu poderia descobrir? Decidi continuar. Cada nova informação que eu encontrava me deixava mais assustada e, ao mesmo tempo, mais determinada. Tive que respirar fundo, enquanto passava por mensagens cada vez mais íntimas. Clara não estava apenas sendo desonesta, mas parecia estar envolvida em algo que eu não poderia entender. Havia um padrão nas conversas, menções que pareciam que ela estava se preparando para algo. Eu precisava de provas concretas, algo que a fizesse se sentir pressionada no futuro. Respirei fundo e peguei meu celular novamente. Eu iria me encontrar com Pedro naquela noite. Precisava saber mais sobre o que ele tinha visto e poderia me contar. A mente estava a mil enquanto me arrumava. Cada movimento era automatizado, mas minha cabeça estava longe. O que eu queria descobrir? Como eu enfrentaria a Clara? O desejo de expor a verdade pesava em mim. Qualquer passo em falso poderia danificar tudo o que eu tinha construído com Lucas e poderia acabar em um confronto que eu não estava preparada para enfrentar. Fui até o parque onde Pedro me esperava. A escuridão começava a se instalar e eu me sentia Pedro, o chamei, tentando esconder a tremedeira na minha voz e a ansiedade que fervia dentro de mim. Ele levantou a cabeça e veio em minha direção. Oi, Ana. Obrigado por vir. Ele parecia nervoso. Sentamos no banco e o silêncio pesava. Você encontrou algo? Mais do que eu estava esperando. A voz estava embargada, mas eu me mantive firme. Eu não poderia deixar transparecer que estava afetada. Você precisa me dizer exatamente o que você viu. Ele começou a relatar. Ela estava com uma mulher num café, muito aconchegante, conversando e se tocando. Eu não conseguia ouvir muito, mas parecia íntimo. Um nó se formou na minha garganta. A imagem que ele descrevia parecia tão distante da Clara que eu conhecia. Eu não conseguia processar. O tempo inteiro, enquanto ele falava, uma parte de mim dizia que eu precisava ir até Clara e exigir explicações imediatamente. Outra parte me dizia para ser cautelosa. Eu sabia que não podia agir por impulso,
Eu queria ser esperta. Eu preciso ver essas mensagens que você mencionou. Pedi, tentando manter a calma. Pedro hesitou, mas logo concedeu. Me mostrou mais mensagens entre Clara e aquela mulher. As palavras bagunçavam meu interior. Senti vontade de chorar, mas não era a hora. Não ali, não com Pedro observando. Eu não acreditava no que estava vendo. As mensagens eram carregadas de emoção, toneladas de carinho trocadas em momentos que eu não fazia ideia. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava e lia. Algum dia vamos nos encontrar. Eu quero te ver. Meu coração ao seu. Um desabrochar que não era de amizade, e sim de paixão. O que mais você sabe? Perguntei. Mas algo dentro de mim já tinha absorvido tanto. Também estava começando a ficar desesperada. Só o que vi. Me sinto péssimo por isso, Ana. Ele pareceu frustrado, mas eu precisava de mais. Pedi que ele procurasse saber mais. Algo mais direto. Quanto tempo durava? Qual era a intenção? Se era algo consumado, eu precisava de provas mais concretas. Voltei para casa, meu coração todo tumultuado. A imagem de Clara mudava com cada nova descoberta. Como era possível? Como eu fui tão cega? Não poderia mais deixar isso me consumir. Eu tinha que cruzar o caminho dela em algum momento. O dia seguinte seria decisivo. Chegando em casa, fui direto para o meu quarto, trancando a porta novamente. Fui para a mesa e procurei mais documentos, algo que pudesse confirmar o que as mensagens já diziam. Comecei a reunir tudo o que podia: recibos, prints de conversa, qualquer prova que ligasse Clara àquela mulher misteriosa. Cheguei a um ponto de fervura. O cansaço me atingia, mas uma parte de mim estava aguçada. Eu precisava de um plano. Ter todas aquelas informações era um poder que eu nunca havia sentido. Se Clara não estivesse me dizendo a verdade, então estava na hora de eu mostrar como isso poderia ser exposto. Quando terminei, olhei para a tela do computador. Tinha tudo em mãos. O nó na minha garganta se desfez em uma determinação. Não sabia exatamente o que faria, mas eu tinha certeza de que não poderia ser uma atitude impulsiva. Apesar das emoções em jogo, eu tinha que manter a cabeça fria para quando fosse a hora de confrontá-la. E enquanto sentava à mesa, sentindo o peso do que tinha descoberto, a realidade se instalou. O jogo havia mudado, e a Clara que eu conhecia e amava tinha se transformado em uma esperança sombria e enganadora. Eu era a única que poderia trazer a verdade à luz. Eu precisava ser estratégica e cuidadosa. Clara não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. E assim, enquanto as sombras tomavam conta do espaço, uma energia crescente brotava dentro de mim. Eu iria me preparar. Uma vez que a verdade surgisse, não haveria volta. Eu me sentia pena. O peso da verdade sobre Clara me fazia sentir ansiosa. O que eu faria a partir de agora? Levantei da cama, tentando agir normalmente, mas a mente estava a mil. Preparar o café se tornou um ritual mecânico. A água ferveu e o cheiro do grão fresco me puxava para a realidade. Mas a imagem de Clara, rindo, tão despreocupadamente, me assombrava. O que mais eu estava prestes a descobrir? O que mais ela estava escondendo de mim? Com o café na mão, expirei fundo e olhei para o desenho que Lucas havia feito para mim, colado na geladeira. Ele sempre sabia como me alegrar. Precisei do sorriso dele hoje mais do que nunca. Mãe, você tá bem? Ele perguntou, percebendo a tensão no meu rosto. Eu sorri para ele, um sorriso forçado, mas ele aceitou. Sim, meu amor, tudo certo. Depois do café, peguei meu celular e comecei a organizar tudo o que eu tinha. O tempo estava correndo e eu precisava agir rápido. A mensagem de Pedro ainda ecoava na minha mente. Essa história estava muito me. Passei a manhã revisando as mensagens que havia reunido. Anotei tudo em um caderno, linhas e mais linhas em torno do tema. Clara e a mulher. O que elas trocavam de mensagens? Como eu poderia expor isso sem ser vista? Esse era o equilíbrio delicado que eu precisava encontrar. Tentei fazer isso enquanto sonhava com uma vida tranquila, em que tudo fosse simples. Mas não era assim. A realidade me puxava. O telefone tocou. Era Raquel, uma amiga. Oi, Ana. Tudo certo? Eu precisei calibrar minha voz antes de responder. Oi, Raquel. Tô bem, e você?
Nós conversamos sobre trivialidades e eu tentei manter a normalidade. Mas não era fácil. Cada palavra sua lembrava o quanto eu estava vivendo e no universo paralelo. Assim que terminei a chamada, um impulso desesperado me tomou. Precisava consultar um advogado. Algo que poderia ser considerado um passo drástico, mas me sentia perdida. Peguei o telefone e procurei um escritório local. Se nada mais funcionasse, eu precisava de orientação legal. O que eu estava prestes a enfrentar era maior do que um simples desentendimento entre irmãs. Marquei uma consulta para aquela mesma semana, e o peso no meu peito aliviou um pouco. Sabia que seria um grande passo. Mas e se Clara descobrisse? O medo subia novamente. Eu precisava de uma estratégia. O silêncio muitas vezes é o melhor aliado, e eu tinha que lembrar disso. Durante o dia, mantive as aparências enquanto tentava coletar mais provas. As interações com Clara naquelas semanas se tornaram um jogo de esconde-esconde. Comprei um caderno que carregava sempre comigo. Nele anotava tudo: momentos estranhos, olhares, mudanças de comportamento. Aquele caderno seria meu guia, meu mapa na confusão, no trabalho. A rotina era um refúgio. Era fácil disfarçar o quê? Mas a cada clique no computador, um pedaço da verdade sobre Clara surgia, esfregando na minha cara o quão cega eu fui. Com o tempo, as conversas com algumas amigas começaram a me ajudar. Contei um pouco para Juliana, uma amiga de longa data. O conselho dela foi precioso. Não deixe isso abafar seu coração, Ana. Você precisa ser firme, mas também preparada. Se é isso que ela está fazendo, você merece saber a verdade. As palavras dela me confortaram e me deram coragem. Mas cada vez que a mensagem de Pedro voltava à minha mente, o medo crescia. Desses encontros discretos, decidi que era hora de abordar mais pessoas. Alguém que poderia saber algo. Afinal, Clara tinha amigos. Talvez algum deles tivesse percebido algo. Eu podia fazer perguntas, mas de um jeito que parecesse casual. Isso me daria uma visão melhor. Comece a tecer a rede, pensava. Era uma quinta-feira quando me encontrei com Thelma, uma conhecida que fazia parte do círculo social de Clara. Oi, Ana. Como você ir? Oi, Thelma. Estou bem. E você? A conversa começou leve, mas eu precisava tocar no ponto certo. E a Clara? Como ela tem estado? Fiz uma pergunta aparentemente inocente. Thelma sorriu e começou a falar sobre um evento na qual Clara estava envolvida. Ela fez uma nova amizade, você sabia? Uma garota muito simpática. Eu escutei com atenção. Queria saber mais. O jeito que ela falou me deixou intrigada. O calor no rosto começou a subir novamente. Perguntei discretamente o que ela sabia sobre essa nova amizade. Os olhos de Thelma brilharam com interesse, mas resumiu suas observações. Acho que Clara gosta muito dela. Elas se entendem bem. Uma frase simples, mas dentro de mim, um furacão. O que exatamente significava entender bem? Quais eram os limites que estavam sendo ultrapassados? À medida que a conversa avançava, fiz anotações mentais. O quanto mais eu ouvia, mais inquieta me sentia. Era preciso de mais informações e em tempo mais curto. Não seria fácil, mas algo tinha que acontecer. Rápido. Despedir-me de Thelma enquanto meu coração palpitava me fez sentir aliviada e mais determinada. Chegando em casa, fiz um checklist mental. As primeiras ações que precisavam ser tomadas. Conferi o caderno, examinei cada linha que havia escrito. O que mais eu talvez tivesse deixado de lado. Cada pequena informação contava. Voltei a olhar minhas anotações, as mensagens no celular, e em um ataque de clareza, decidi que precisava de provas mais contundentes. Algo que visse Clara com essa mulher. Gravadas ou fotografias. Isso poderia me dar uma vantagem muito importante. Os dias passaram, e minhas ações se tornaram mais calculadas. Conheci um grupo de apoio para. Encontrar empatia ajudava. Mas a máscara que eu usava em casa pesava muito. Lucas estava feliz, e eu queria que ele ficasse assim. Mas o que aconteceria quando tudo isso explodisse? Afinal, algo tinha que acontecer. Um dia vi Clara saindo de casa apressada. Eu não sabia para onde ela ia, mas meu coração disparou.
Hoje é o dia, pensei. Peguei o carro e segui. A adrenalina percorria meu corpo. O que eu faria se ela percebesse? Apenas um momento. Isso era tudo o que eu precisava. O que não sabia era que Clara estava prestes a se encontrar com uma mulher que havia se tornado uma fissura em nossas vidas. E enquanto dirigia, a verdade tremeu dentro de mim. O que mais eu estava prestes a descobrir? Um receio profundo se estabeleceu na minha mente. E se o jogo virasse contra mim? O que aconteceria se Clara percebesse que eu estava na trilha dela? Eu não sabia, mas tinha que continuar. O destino seria resolvido naquela esquina, naquele momento. Quando finalmente cheguei ao local, estacionei discretamente e as vi. Clara e a mulher conversando. Apertei a mão no volante. O peso de tudo que eu guardava pulava na minha cabeça. Eu queria sair do carro e confrontá-las, mas sabia que deveria agir com mais calma. Tirei o celular do bolso e comecei a gravar discretamente. Esse seria o meu trunfo. Um elo. As sombras das duas figuras à frente eram um vislumbre do que poderia ser o último ato. Fui interrompida quando ouvi um barulho perto do meu carro. Um sussurro ou murmúrio que parecia surgir das sombras. O que era? Controlando a respiração, olhei pelo retrovisor. Uma pessoa se aproximava. Meu coração parou. Essa pessoa era familiar. Era alguém que conhecia Clara. Deus, isso não podia estar acontecendo agora. Meu plano quase em risco. A tensão tomou conta de mim. O que eu faria a seguir? As duas à frente, a pessoa que se aproximava, eu não poderia ser descoberta. Esse novo obstáculo poderia mudar todo o meu plano. Os nervos estavam à flor da pele, e eu só conseguia pensar em como seria a luta por essa verdade. O sol estava se pondo e eu me sentia encurralada. O que eu tinha visto com Clara e aquela mulher me deixava inquieta, presa na agonia do que sabia. Olhei pelo retrovisor, a adrenalina disparando enquanto ligava o carro de volta para casa. A verdade basculava e eu não sabia como fazer isso funcionar sem colocar tudo a perder. Chegando em casa, as coisas pareciam normais. Era um dia qualquer. Armei a cena do que precisava ao olhar para o nosso lar e ver Lucas mergulhado em seus brinquedos. Ele me trouxe um pouco de calma, mas a imagem de Clara e as palavras de Pedro ecoavam em minha mente como um carrossel de escolhas. O que eu queria? Expor a verdade dela em público? Clara adorava essas reuniões e tinha certeza de que ela esperaria alarde e sorrisos. Mas os sorrisos dela eram uma máscara agora. Pensei em como poderia expor tudo em frente a todos, sem que ninguém pudesse ignorar. Alguns dias se passaram. Preparei cada detalhe. Lembrei de quando éramos crianças, e Clara sempre era protegida da família. Eu queria que todos olhassem para ela agora, mas não como antes. Eu precisava que eles tivessem certeza de que essa história não era só minha, mas nossa. O plano estava armado. O grande dia chegou. A casa estava cheia, risadas, conversas e o cheiro de comida invadiam o ar. Eu estava presa no meio da animada multidão, mas o coração batia acelerado só de imaginar o que estava por vir. Olhei ao redor. Rostos conhecidos, familiares que não via há um bom tempo, todos prontos para celebrar e eu, aqui, prestes a desferir um golpe que poderia mudar tudo. Fui até o jardim, forçando um sorriso sempre que Clara se aproximava. Tentei manter a zapa. Quando o jantar começou, o clima descontraído da festa preenchia o ambiente. As conversas corriam e as risadas se misturavam. Enquanto todos se sentavam à mesa, eu peguei um copo de vinho, decidida a relaxar e, ao mesmo tempo, armando a coragem que eu precisava. As palavras já dançavam na minha boca, e por mais que quisesse esperar, algo em mim gritava. Foi durante o brinde que achei meu momento. O silêncio começou a se fazer presente quando as taças foram erguidas. E eu sabia que essa era a hora. Fui em frente. Quero fazer um brinde especial a todos aqui, em especial a minha irmã Clara. Senti a tensão aumentar. Todos os olhares se voltaram para nós. Clara sorriu, uma expressão que só escamoteava o que realmente estava por trás. Que bonito! Ela exclamou, mas repeti.
Clara, você é uma pessoa importantíssima para mim, mas algo precisa ser dito e não posso mais ficar calada. As conversas ao redor foram se calando. Um burburinho de curiosidade e espanto crescente. Tirei o celular do bolso. As mensagens estavam ali. Tudo pronto para ser exposto. Claro, você se tornou próxima de uma mulher que eu conheci, e eu não posso mais deixar você nos enganar. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Que história é essa, Ana? Clara estava pálida, mas no fundo, seu olhar desafiador me atingiu. O que você está insinuando? As vozes estavam adocicadas, mas eu não desisti. Eu precisava de um ato de coragem. Tinha que expor isso de uma vez. Estou insinuando que aquelas mensagens trocadas com alguém, Clara, não são apenas pequenas conversas de amizade. Elas indicam um envolvimento muito mais íntimo. Um caso. Tirei as provas do meu bolso e joguei em cima da mesa. As reações eram variáveis. Olhares de choque, expressões de incredulidade. As conversas se tornaram murmúrios. São só mensagens. Você não pode me julgar assim, Ana. Clara gritou, mas o universo em volta dela estava se desfazendo. O olhar de desprezo nas faces das pessoas nunca parecia tão claro. Aquela era a Clara que eu conhecia? Todas as famílias a olhavam com reprovação e muitos estavam em choque. Essa é a prova de que não sou a única que sabe, Clara. Você precisa parar de agir como se esse mundo que você criou não estivesse machucando alguém. O que você fez não envolve apenas você. Você machucou as pessoas ao seu redor. Você machucou nosso irmão. Cada palavra soava mais firme que a anterior. O que você tem a dizer agora? Ela olhou para um dos lados da mesa, buscando apoio, mas não havia. Todos estavam em silêncio olhando para nós. Palavras sem som, murmúrios de choque e desconforto. E eu continuei. Precisava expor tudo, não apenas por mim, mas por Lucas e por nossa integridade familiar. Tinha que acabar com isso de uma vez. A tensão crescia. O olhar de Clara se transformava. Ela estava perdida, confusa. Senti o frio na barriga quando vi que o planejamento estava funcionando. Sempre tive medo de que você estivesse fazendo algo que poderia quebrar nosso laço. E agora aqui estamos. O nó na minha garganta começou a se desfazer lentamente, dando espaço para a realização. Você não pode ser tão egocêntrica, Ana. Isso é entre mim e ela, Clara respondeu, sua voz carregada de nervosismo. O riso se foi, e agora ninguém estava rindo. O silêncio era pesado. As reações eram visíveis. As vozes se entrelaçavam. Agora uma pausa apavorante com o eco de suas palavras. E então, alguém que estava em silêncio o tempo inteiro, a avó de Clara, se levantou e manteve a postura. Era um momento em que todos esperavam um apoio, uma escolha de lado, um posicionamento. Clara, isso não é uma questão de amizade. É sobre relações. Você sabe disso. O que eu esperava se concretizou, e o grupo que antes estava oscilando entre rir e especular agora se encontrou refletindo na gravidade do ato. As pessoas. Não vamos se precipitar. Podemos resolver tudo sem essa publicização. O murmúrio se espalhava. O apoio passava a vacilar. O olhar de Clara estava o mais cru possível, horrorizada diante daquela situação que ela nunca imaginou que sempre estaria suscetível às suas ações. Todos precisamos saber a verdade, e isso é mais do que apenas uma história de amor. Clara, você está nos enganando a todos. Você não pode se esconder para sempre. As palavras saíam com cada vez mais clareza. Minhas mãos trêmulas, mas firme. Não desisti. Esses jogos não são mais divertidos. A mentira pode te proteger, mas não por muito tempo. Meu olhar buscou os olhos de cada pessoa ali, uma conexão. É hora de parar de nos ferir e ser honesta. Justamente quando pensei que poderia ficar mais tranquilo com a situação, uma voz irrompeu da multidão. Ana, você realmente pensa que isso vai resolver algum problema? O olhar de Clara queimava como um fogo insaciável.
Quem você acha que é para apontar? O que mais eu não sabia? O que mais poderia vir à tona? Nesse momento de desespero, eu percebi que tudo poderia se desmoronar. O efeito daquele dia podia ser uma explosão, mas eu estava pronta para suportar a tempestade. E ali, enquanto o silêncio tomava conta, o inesperado chegou. Clara não era a única com segredos. Alguém pela mesa puxou um envelope. Então você quer saber a verdade? Clara, você não pediu para que isso acontecesse? Ele olhou diretamente nos olhos de minha irmã. O que seria isso? Uma nova reviravolta começaria? O nó na minha garganta se tornou um abismo, e ainda havia mais para descobrir. A sala pulsava agora com algo além do que eu esperava, e eu não sabia como emergir nesse novo caos. Uma nova camada de conflito chamando minha atenção. Tudo estava nesse horizonte nebuloso, e entre cada murmúrio e olhar, a verdade estava a caminho de se revelar. O silêncio que se seguiu ao meu grito parecia interminável. Todos os olhos se viraram para nós, e eu estava ali, exposta, e o orgulho que um dia teve, agora desmoronava. O peso das palavras que eu havia lançado para o ar se transformou em um eco que reverberava nas paredes da sala. Você tá louca? Isso é uma enorme mentira! A voz dela estava trêmula. O temor, o desprezo, tudo se misturou em um só olhar furioso. Mas eu não recuava. Ouvi murmúrios se espalharem. Alguém atrás de mim sussurrou. Não pode ser verdade. E logo outro ecoou. Ela não faria isso. Eu me sentia sozinha nessas palavras, mas agora havia uma multidão de testemunhas. Você realmente acha que vai sair impune disso? Eu perguntei, cada palavra carregada de emoção. Você não pode brincar com os sentimentos das pessoas desse jeito, Clara. O peso da traição se estendia entre nós como em fio escuro, e cada palavra que trocávamos aprofundava a ferida. Os comentários começaram. As vozes antissonoras agora eram sussurros, cada um preenchendo o ar pesado com oposições e especulações. Eu nunca imaginei que Clara pudesse fazer algo assim. A murmuração transformou-se rapidamente em um coro de desapontamento. A expressão de Clara se contorcia enquanto ela tentava recuperar o controle das palavras. Ana, você não sabe o que está fazendo. Ela estava em choque, mas a mágoa na sua voz carregava uma dor que ecoava. O orgulho dela estava sendo destruído ali mesmo, na frente de todos. Eu sei, Clara, eu sabia que isso acontecia. Eu só não queria acreditar. Até agora. A verdade era difícil de aceitar, mas pela primeira vez eu me sentia leve. O acúmulo de todas as dores, os olhares mentirosos e as palavras sussurradas pareciam ter finalmente encontrado uma voz. Meu peito estava apertado, mas havia uma sensação de liberdade tomando conta. Era como se uma caverna de opressão estivesse se desmoronando. As reações à minha revelação. Isso não é sobre ciúmes, é sobre integridade, é sobre família. Eu estava começando a ganhar confiança. O murmúrio se transformou em uma onda de comentários e eu decidi surfar nessa maré. O que você trouxe para nossa família, Clara, não foi apenas uma mentira, foi uma traição. O olhar de reprovação que antes estava focado em mim, agora se dividia, e eu poderia ver a confusão na face dele. Meu olhar se encontrou com a avó novamente. O medo dela estava claro, mas também havia orgulho. Alguém precisava dizer a verdade mais cedo ou mais tarde. E quando esse dia finalmente chegou, eu não poderia recuar. Ainda assim, as consequências da revelação estavam se desdobrando como um conto de fada sombrio, rolando em direção ao que parecia ser um destino terrível. Quando a noite começou a se apropriar da luz, eu soube que não era apenas Clara que sofria as consequências. Havia uma onda se formando que enganava tudo por onde passava. Os parentes começaram a olhar de maneira difícil. Cada um com um julgamento diferente. Enquanto eles ponderavam, uma ideia clara começou a se formar na minha mente. Eu faria disso uma oportunidade, uma chance de recriar algo a partir da dor e do desgosto. Lucas estava perto, e eu sabia que ele era a razão pela qual eu não poderia me permitir voltar atrás. Apesar das feridas agora expostas,
Eu sentia formas sutis de alívio surgindo. Estava finalmente libertando essa pressão que me sufocava. No meio da calamidade, ali, entre murmúrios e perguntas, um sentimento de orgulho começou a brilhar. Era como se cada lágrima que eu derramava agora se transformasse em uma fortaleza. No entanto, a dúvida ainda assombrava minha mente. O que aconteceria depois? E se Clara decidisse retaliar? Eu ainda não sabia. Um dos primos da minha avó fez uma pergunta direta. E agora? O que acontece com os dois? O que Clara vai fazer? Ele estava indicando, mais uma vez, a fragilidade da situação. Clara estava se perdendo e o caos público me deixa. A socialização da dor estava se desdobrando em forma de devaneios individuais, e a minha segurança caía por um fio. Desde aquela troca venenosa que eu não tinha certeza se conseguiria suportar, mas não havia retorno. Porém, cada comentário, cada olhar agressivo, também trazia um guro. Entenda que a verdade poderá ser crua, mas ela é necessária. Conforme a reunião começou a se dispersar, percebi que as interações seriam diferentes. Os primos com quem eu costumava compartilhar risos escandalosos agora tinham por trás dos olhos um misto de curiosidade e repulsa. Essa família está arruinada. Uma das tias murmura uma frase que ecoava por toda a sala e mordia meu estômago. Me perguntei se o que eu fiz estava certo. Se eu realmente conseguiria lidar com tudo aquilo. Era difícil encarar a dor alheia. Clara tentava falar com a mãe e aparentando indignação, mas eu não me deixava enganar. As perdas financeiras ao longo do tempo reverberavam na mente de todos, suor escorrendo. Mas chegamos até aqui e ainda havia um caminho a percorrer. No momento ao acaso, Lucas apareceu. Ele percebeu o clima tenso e se aproximou. Mamãe, estou feliz você estava aqui e tudo deu certo, certo? Eu o abracei e algo dentro de mim parecia se acalmar. A força dele era como uma base sólida sobre a qual eu poderia me apoiar. Mesmo em meio a tudo isso, ele era a luz que iluminava o caminho. Sim, meu amor, eu sempre estarei aqui, respondi e me rendi à fragilidade de saber que, no fundo, isso tudo acabaria bem de alguma forma. O que mais poderia acontecer? A força de Lucas me fazia ver que havia esperança ainda. Uma pequena a cada instante que passava. Quando finalmente entrei em casa, fechei a porta. A noite ainda era jovem, mas havia um novo silêncio. Uma mistura de alívio e expectativa estava no ar, e eu sabia que um novo começo estava à minha frente. Mas qual teria que ser a minha próxima jogada? Eu não tinha ideia do que ainda estava por vir. Expirei fundo. Oni. Clara poderia se vingar. As dúvidas se acumulavam, como uma tempestade prestes a estourar. Mas no fundo, algo começou a se formar. O cheiro de um novo futuro que surgia através daquela noite de tormenta. Era a hora de atuar. E enquanto a adrenalina se esvaía, percebi que essa luta estava apenas começando. Uma nova camada da verdade poderia ser revelada a qualquer momento. O que eu não percebia era o quanto estar preparada para um novo confronto seria importante. Eu só desejava que o futuro não fosse mais uma batalha sem fim. Acordei com o coração aos pulos. O dia seguinte ao confronto ainda ecoava em minha mente. O clima em casa estava pesado, mas eu sabia que não poderia deixar que isso me derrubasse. O que aconteceu na confraternização foi apenas o começo da minha luta. Eu finalmente tinha que viver para mim, não para a opinião dos outros. Com essa determinação, decidi que era hora de recomeçar. Fui até a cozinha preparar meu café da manhã. A luz da manhã entrava pela. Precisava de um novo emprego, algo que me permitisse usar minhas habilidades e ao mesmo tempo me oferecesse alguma segurança. Depois de uma xícara de café, peguei meu laptop e comecei a procurar vagas de emprego. Encontrei algumas oportunidades que pareciam perfeitas. Eram áreas que eu havia estudado e usado anteriormente. O primeiro passo para minha independência. Em uma das vagas, pedi uma ajuda para melhorar meu currículo. Era hora de ter a certeza de que estava mostrando tudo o que poderia oferecer. Com um mix de ansiedade e expectativa, enviei meu currículo. Esperei e, enquanto esperava respostas,
também fui pensando em como poderia ampliar minha rede. Fui a um evento de networking na cidade que estava sendo promovido por Imaniga. Para meu espanto, poderia até encontrar outras mulheres que, assim como eu, estavam passando por recomeços e precisavam de apoio. Aquela perspectiva de união me animou. Quando cheguei ao evento, vi as mulheres conversando, rindo e compartilhando. Aquelas palavras tocaram em um lugar profundo dentro de mim. Eu também queria fazer algo que me inspirasse, levar o que eu tinha aprendido e ajudar outras mulheres a se encontrarem. Nos dias que se seguiram, voltei ao trabalho duro na busca por novas oportunidades, mas agora com um novo foco. Comecei a redesenhar minha capacidade de organização em projetos que ajudam mães que voltam ao mercado de trabalho. A ideia era criar um pequeno grupo de apoio onde pudéssemos compartilhar experiências e recursos. O nome que pensei foi Recomeçar Juntas. Enviei mensagens para amigas e conhecidas, convidando-as para participar e compartilhar suas histórias. A resposta foi imediata. Muitas mulheres se mostraram interessadas e empolgadas. Nos meses seguintes, reunimos ideias e buscamos aprender umas com as outras. A cada reunião, a força do grupo se tornava mais evidente. O que começou como um pequeno gesto de apoio se transformou em um verdadeiro movimento de empoderamento. Uma das coisas era emocionante vê-lo interagir com as outras mães e crianças. Aquela vivência trouxe um ar de normalidade e alegria de volta às nossas vidas. O riso dele começou a se misturar com as conversas encorajadoras, refletindo uma nova luz em casa. A vida estava começando a se organizar novamente. Os pequenos projetos começaram a ganhar forma. E já estava planejando um evento onde outras mães poderiam ter espaço para compartilhar suas vidas e trabalhos. Um lugar seguro, onde poderíamos aprender umas com as outras. O processo de reconstrução não foi fácil. Às vezes, as inseguranças ainda apareciam. A sombra de Clara ainda se estendia sobre mim, especialmente em momentos de dúvida. Will I be enough? Assim que um novo trabalho começou a se concretizar, uma vaga em uma empresa de consultoria que me interessou muito, logo me imaginei voltando a ter um ritmo estável. E, ao mesmo tempo, me perguntava se poderia administrar tudo isso sem ser arrastada pelas velhas cicatrizes. Então, Maene, olhando para o céu estrelado nessa noite, comecei a sentir que precisava dar um tempo para mim. O fogo da transformação ficava claro a cada dia. Por maior que fosse a dor, também percebia que minha vida estava tomando um novo rumo. Claro, eu já havia aberto a porta para novas experiências e desafios, mas essa nova fase me ajudou a entender que era preciso explorar as emoções, não só como um estigma, mas sim como combustível para o que estava prestes a ocorrer. Quer continuar descobrindo tudo isso? O que viria pela frente? Algo dentro de mim parecia avisar que a caminhada não terminava aqui, que ainda havia um último desafio pela frente. Independente do que aconteceria, eu estava decidida a encarar. Com um pequeno sorriso no rosto, eu percebia que, assim como as estrelas que brilhavam na noite, eu também tinha o meu lugar no universo. E esse lugar, por mais que eu ainda precisasse descobrir, seria suficiente. Eu acordei naquela manhã com uma sensação estranha. O sol entrava. No final, não foi apenas uma verdade revelada. Foi um alicerce para a reconstrução da minha vida. Com o tempo, consegui abrir meu coração para novas relações, amizades e até mesmo novas oportunidades. Fui convidada a fazer palestras em grupos de apoio e eventos sobre empoderamento feminino. Meu caminho se tornou uma missão. Eu estava determinada a mostrar a outras mulheres, especialmente aquelas acima dos 30 anos, que recomeços eram possíveis, que não precisavam se sentir perdidas em suas lutas. Isso me trouxe uma satisfação que eu nunca imaginara encontrar. Recentemente, consegui um emprego que sonhava. A empresa era uma startup no ramo de consultoria que apoiava mães que buscavam reentrar no mercado de trabalho. Quando entrei naquela sala de reuniões pela primeira vez, não pude evitar um brilho nos olhos. Era meu espaço. Era como se eu tivesse encontrado minha tribo.
A energia que emanava daquele lugar era contagiante. E mais importante, eu consegui levar comigo o que aprendi. Acredite em você. E assim que as palavras saíram da minha boca, vi as fraquezas dela se transformarem em determinação. Foi um momento lindo, poderoso. A liberdade de apoiar e encorajar ainda mais mulheres se tornou um combustível para minha alma. Todos os dias ao acordar, eu me sentia grata. Grata pela minha coragem, pela nova vida que estava construindo e pela chance de ser uma voz. Um dia, percebi que tinha deixado a vergonha para trás. Agora, eu estava pronta para construir o futuro que sempre sonhei. Conta se espalhou sobre minhas palestras e o que fazíamos na startup. Passei a ser convidada a falar em eventos maiores. Meninas e mulheres começavam a se abrir para mim, compartilhando suas histórias também. Ao ouvir esses relatos, percebia que a vida é uma jornada com altos e baixos, e a coisa mais importante era como a enfrentamos. Era um verdadeiro intercâmbio de força e vulnerabilidade. O encontro de vidas que engrandecia todas nós. Uma nova amiga do grupo, Gabri. O que Clara havia feito não me definiu. O que eu estava construindo agora me tornava mais forte. A sensação de estarmos juntas em todas as lutas, gritando e rindo, era inigualável. Eu soube que isso ficaria para sempre nas memórias como momentos valiosos. As amizades que surgiram eram como flores desabrochando em tempos difíceis. No trabalho, a confiança dos gestores cresceu. Aí está um reconhecimento real. Eles perceberam que eu tinha algo a oferecer. E fui promovida a coordenadora do projeto de treinamento. Uma sensação inexplicável me envolveu. Olhando para trás, agradeci todas as dores e batalhas, que foram fontes de aprendizado. Não há vitória sem desafios, e aceitar isso me fez crescer. O carinho e afeto gradualmente começaram a adentrar meus dias. No Natal daquele ano, Lucas e eu organizamos uma doação para um abrigo que acolhia mães e crianças em situação de vulnerabilidade. Ele me ajudou a empacotar as doações e até fez desenhos especiais para elas. Isso aquecia meu coração. Percebi que tudo o que vivi me fez valorizar os pequenos momentos. Abri um espaço para reflexão em minha vida. A liberdade de ser quem sou, incondicionalmente, permitiu que eu me tornasse mais forte, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Olhei para todas essas mudanças e percebi que finalmente alcancei uma paz interna. Aquele nó que costumava apertar meu peito agora se desfizera em gratidão e aceitação. Olhei para o céu uma noite, enquanto Lucas já estava dormindo, e pensei que talvez a vida seja mesmo sobre recomeçar, sobre estar onde queremos estar e sobre ser uma voz que ecoa não apenas por nós, mas por todos que nos cercam. Uma frase ficou insistente em meus pensamentos. Nossas cicatrizes nos tornam únicos, são lembranças da luta que já vencemos. Agora eu tinha certeza de que a vida realmente começa em qualquer fase, e cada passo dado vale a pena. O que eu aprendi e o que gostaria de deixar aqui para você é que somos muito má.